Gente, sejam muito bem-vindos a mais um podcast do Carisma Missões Global. Hoje eu tô chique desse jeito, gente, tô muito chique, elegante, porque afinal de contas nós vamos aqui conversar com um grande empresário, tá? Então fique ligado aí, bora lá. Então, gente, falei com vocês e hoje nós vamos conversar com um empresário. E você pode pensar assim, mas o que empresário ou empreendedorismo tem a ver com missões? É isso que nós queremos aqui falar, né? Exatamente sobre esse assunto. Então, se você conhece alguém que é empresário, né? Tem como é que fala? Essa vertente, né, empreendedora, manda esse link, chama esse pessoal para assistir, porque você vai ver que missões é muito mais do que a gente está pensando, tá bom? Então eu estou aqui, gente, com o Júlio Caires. Muito bem, muito obrigado pelo convite, estar aqui com você, um prazer. O prazer é todo nosso. O Júlio, gente, junto com a sua esposa Isadora, eles são diretores da Audiomarca, que é aparelhos auditivos. Um grande empresário. Conheço o Júlio já tem um tempinho, a sua esposa, a sua família. Então, eles são, assim, muito queridos, né? Obrigado pelo carinho. E aí, então, vamos começar aqui, Júlio. A gente já estava conversando antes, gente, aí nós tivemos que parar para poder fazer a coisa mais formal. Queria que você contasse para a gente sobre a sua história, né? Antes de se converter, depois de Jesus, você é Isadora. Um pouquinho para a gente sobre você. Vamos lá, vamos repensar um pouco do passado, né? Isso. Porque tudo que a gente faz, eu creio que tem esse fruto do que a gente viveu, né, até onde a gente chegar. Sim. Eu venho de uma família tradicional católica, né? Nasci num berço católico, mas sem nenhuma profundidade, sem nenhum tipo de ensino, instrução. É aquele famoso tradicionalismo da religião. E eu sou de Teófilo Otoni, né? Eu sou do interior, eu não sou daqui de Belo Horizonte. Mas eu vim para Belo Horizonte por motivo de estudo, faculdade, e a minha conversão, Bia, ela se deu exatamente por função do trabalho. Olha que interessante. Eu vim entrar no ramo de trabalho, na minha área de atuação, eu sou fonoaudiólogo, né? E logo que eu comecei no meu trabalho, eu tive contato com as pessoas daquela empresa, que é a Audiomarca, aonde eu fui conhecer não só a questão profissional, mas eu também tive um discipulado ali dentro. Na questão espiritual, na questão cristã, da fé, dos valores. Dentro da empresa? Ali, na empresa. Olha isso. Então, de acordo com o que eu fui vivendo na empresa, meu coração foi se moldando a receber realmente a palavra, receber Jesus Cristo. Então eu tive um grande presente, vamos dizer assim, porque eu começo minha vida profissional e ao mesmo tempo eu recebo esse presente espiritual de ter uma conversão no meio de uma família que me deu essas duas oportunidades, né? Conhecer a Cristo e conhecer também o trabalho. Então essa conversão ela se deu ali de uma forma meio que espontânea, meio natural, não foi uma busca direta minha para Cristo, não, eu não estava preocupado na minha vida em relação a Cristo, a espiritualidade, mas isso veio naturalmente para mim. Quer dizer, eu me sinto muito privilegiado de ter sido, de certa forma, realmente assim, escolhido, né? Como todos nós. Nós somos escolhidos. Mas essa escolha para mim, ela foi uma coisa muito natural, sabe? E, claro, hoje eu tenho a maturidade de enxergar isso, porque isso aconteceu lá 21 anos atrás. Eu era um garoto e não estava entendendo muito bem, na verdade, o que estava acontecendo comigo ali. Mas a história depois a gente vai amadurecendo, crescendo. Sim. E lá você conheceu a Isadora? Pois é o terceiro presente. Teve o trabalho, teve minha conversão. E, de fato, a entrada para a família dessa empresa, porque é uma empresa realmente familiar. Né? O meu sogro, na época, era meu chefe e montou essa empresa. A Isadora, que é a filha dele, administrando já a empresa, muito jovem. Eu entro como fonoaudiólogo da empresa
E ali Eles já eram cristãos. já eram convertidos, cristãos. Eu entro para empresa, para família, porque caso com a Isadora, Aham. e isso agrega muito valor para nós, né? E como estrutura mesmo, como estrutura empresa, como estrutura família, porque as coisas realmente elas se somam. Se a gente pensar que a empresa tendo em seu núcleo, né, na sua liderança, um norte cristão, filosofia baseada na palavra, os princípios de uma empresa voltados a servir a Deus em primeiro lugar, isso é uma grande receita de sucesso, né? Não necessariamente falando em dinheiro, em prosperidade financeira, Sim. mas de saúde. Saúde de trabalho, saúde de relacionamento, isso vai transmitir para o cliente. Então a gente vê que o berço ali de nascimento da empresa, que eu entrei logo, a empresa tinha 5 anos quando eu entrei, né? Então ela era jovem. E de lá para cá, agora nós temos 26 anos. Então a gente cresceu, todo mundo, né, espiritualmente e nessa relação do trabalho, aplicando de fato ali, né, tudo que a gente acredita. Nossa, que coisa linda, não sabia disso. É, Né? Daí seu sogro, a família da sua esposa, todos eles já eram cristãos. já é. E você, olha que interessante. Olha onde Deus me colocou, não é? Gente, é propósito. Eu vejo muito propósito. Não, com certeza. Mas é interessante, por exemplo, quando você optou pela fonoaudiologia, né? Uhum. Você se profissionalizou. Na época, por que você escolheu a fonoaudiologia? Por que você escolheu essa profissão? Essa é a pergunta que eu já respondi também muitas vezes, porque inclusive lá em 98, eu estava lá com 18 anos, escolhendo o que Pronto, eu todo ia mundo ser. agora já sabe sua idade, Não né? tem problema. Mas como todo jovem, eu estava naquele período de o que eu vou ser, né? O que eu quero ser da vida. E é muito difícil, acho que todo jovem hoje, que porventura esteja até assistindo, entender que é uma fase realmente de dificuldade, você definir algo que talvez seja para a sua vida inteira. Sim. E eu não tinha essa definição. Na verdade, eu não fiz uma escolha consciente da fonoaudiologia. E tanto que eu tentei outras carreiras, cheguei a passar em fisioterapia, tentei odontologia, fiz algumas coisas assim. Tinha uma certa queda para a área de saúde, mas a fonoaudiologia ela foi um pouco também propósito de Deus, eu creio, porque não teve uma consciência clara do que eu queria, tanto que eu entrei para o curso sem saber direito o que eu ia encontrar lá dentro. Eu não tinha uma profundidade assim, mínima. Sim. Eu tinha pessoas que eu conhecia que tinham feito o curso, eu me espelhava naquilo, se aquela pessoa ali fez, eu acreditava que ela era alguma coisa, talvez seja uma boa carreira. Então, não foi nada assim. Mas, entrando para a fonoaudiologia, logo no início, eu comecei a ver que ali eu tinha campo de atuação, de trabalho, dentro de áreas que eu me identificava muito. Mas isso, entende? Foi uma coisa meio que como uma bênção também. Não, de forma alguma eu estava ali maduro para tomar aquela decisão. Desculpa te interromper, mas sabe que é bonito? É Deus regindo a sua história. Muito. Eu falo isso direto. Mas muito bonito. quando isso está acontecendo, eu não enxergava. Claro. Até por eu não ser cristão, então eu não tinha essa relação que eu tenho hoje, né, mais maduro na fé. Acreditava em Deus, tinha uma crença em Cristo, mas de forma muito superficial, né? Então eu não tinha essa relação até de gratidão a Deus por aquilo tudo que estava me acontecendo, né? E aí, hoje, por exemplo, é mais fácil a gente enxergar o que o plano de Deus foi se cumprindo. Sim. Então eu tenho só que agradecer. Nossa, muito legal. Você já contou aqui como que surgiu a audiomarca, né? E por que você se tornou um empreendedor? Porque primeiro você foi trabalhar lá. Sim. Certo? Aí você ficou, casou com a Isadora, né? Isso. Davi casando com Miriam. Mais ou menos isso. Mas, mas aí você continuou trabalhando ali. Sempre trabalhando. Na verdade, Bia, eu comecei lá como estagiário. Tá? Eu fui um estagiário da empresa, eu fazia o curso de fono. E a gente, quando faz faculdade, a gente faz estágio em muita coisa para aprender um pouco na prática. Entro como estagiário, sou contratado. Naquele mesmo ano que eu fui contratado, eu me caso. Foi tudo muito rápido. Mas isso tem todo um contexto aí de obediência à palavra, de ser fiel.
E eu entendi aquilo naquele momento, mesmo que, né, um pouco. Mas essa caminhada, ela, né, eu falei agora há pouco, são 20 anos que eu estou na empresa, ela tem muita história aí dentro, mas as coisas foram caminhando para que o meu sogro, que é o fundador da empresa, ele dedicasse a nós, a mim, a Isadora, essa liderança, né? Ele passou realmente o bastão para que a gente assumisse essa liderança estratégica da empresa, diretoria, e, enfim, traçar os planos até futuros da empresa. Foi uma coisa natural, né? Não foi uma coisa que a gente almejou, tá buscando isso dele, do meu sogro. Ele é um homem extremamente maduro, em todos os sentidos, né? E muito consciente, muito, muito tranquilo em relação à vida empresarial. Ou seja, ele teve a sua ideia da empresa, ele teve a criação da empresa, mas ele soube o momento também de transferir essa responsabilidade. Transição. É a transição natural. E eu acho que eu e a Isadora, chegamos num momento, né, de idade, de maturidade, de experiência, para respirar fundo e falar, vamos. E eu acho que está dando certo. Legal. Não, eu acho não, eu tenho Eu certeza. Assim, você sabe, né, Júlio? Eu indico para todo mundo. Indico Bacana. mesmo, indico mesmo. Mas olha só, aqui nós estamos falando sobre missões, né? Então vamos falar um pouquinho, o que você entende sobre missões? Agora vamos falar do Júlio, não, o Júlio pessoa, indivíduo. O que você entende sobre missões? Olha, boa pergunta, né? Porque é um pensamento que eu tinha, que até mudou, porque eu realmente entendia as missões como um propósito de Deus para ministros que se dedicam à palavra em qualquer lugar que seja, né? Sim. Perto ou longe. Mas essa construção da ideia das missões, ela começou a fazer sentido para mim, inclusive por pessoas cristãs que passaram por mim no meu atendimento e que foram me revelando isso. Eu já tive algumas pessoas, alguns clientes que falaram isso para mim. Falaram, olha, isso que você está fazendo aqui é um ministério. Isso aqui que você está fazendo tem um propósito, né? E claro, dentro de mim, eu sempre fiz pensando também, claro, em estar servindo, né, a Deus naquilo que Ele me deu dom de operar ali. Mas eu comecei a ter essa outra visão de que a gente tem realmente uma responsabilidade em tudo que a gente faz, seja qual é a profissão, de a gente estar realmente trazendo para o seu ambiente, para o seu redor, aquilo que está dentro de você. Né? Qual o sentido de eu guardar isso para ser só o meu CPF, né? O Júlio, homem. Então eu saí da empresa, agora eu sou cristão, agora eu vou me portar, vou falar. Então, em todo canto, né? A gente tem que dar esse testemunho. Ótimo. Então aqui a gente desmistifica realmente essa questão de secular e sagrado, Isso. que não existe. Não. Nós somos cristãos, onde nós estamos é sagrado. Sem dúvida. O Espírito Santo está em nós. Onde nós pisamos, o reino de Deus chega. Tem que chegar. Tem que chegar. Essa luz, ela precisa passear. Né? Amém. E a gente entende isso com muita clareza. E eu cito novamente meu sogro, que tem essa maturidade para estabelecer isso dentro da empresa, desde o início, por temor a Deus, inclusive, porque nós temos que prestar contas disso. Né? Então a gente está sempre buscando, claro que a gente não é perfeito, eu não estou querendo dizer aqui que a gente não errou nesse tempo, que a gente não fez algo que poderia ter feito melhor, né? Mas isso faz parte do nosso processo de santificação. Mas existe um critério, é isso que é importante. Né? O critério é nós não separarmos, como você disse bem, a vida secular ou a cristã. É uma vida só. Né? Eu vou prestar conta da minha vida, seja onde eu estiver. Então, eu entendi essa questão das missões, né? da minha missão também, de estar aqui fazendo e dando o fruto que eu preciso dar. Né? Nossa, legal demais. E é gostoso, não é um peso, né? Sim. Ao contrário, acho que se a gente consegue trazer isso com naturalidade, sem ser forçado, a gente não precisa vestir, né? Vamos dizer assim, uma indumentária cristã. Isso. Tem que ser cristão, né? Você tem que ser. Sim. Você achou a vocação. Sim. É o seu chamado. Sem dúvida. E, igual a gente estava conversando antes, seu público-alvo, a grande maioria são os idosos. Idosos. Né? Igual nós estávamos falando, que você
é como se você pastoreasse nessa geração da terceira idade, né? Com valores e princípios de Deus. Bastante. Essa parte da vida, da terceira idade, né? Ela é repleta de medos também, não é verdade? A gente tem pessoas que estão chegando com certo temor, talvez por entender que é o fim da vida e que agora o que vai ser de mim, e as dependências. Então eu lido com muitos medos, muitas perdas, né? Então, famílias que o cliente perde o marido, a esposa. Então, eu acompanho os clientes, né? A nossa missão de trabalho é uma missão de acompanhamento. Então, quem coloca um aparelho auditivo, ele não vai comprar um produto lá igual você compra um celular e vai embora, acabou. Você não sabe nem quem te vendeu aquele produto, né? Um aparelho auditivo, apesar de ser um produto eletrônico, mas ele é um produto de saúde. Então, ele envolve um ciclo que a gente tem que acompanhar aquele paciente o resto da vida, né? E por isso a importância dessa questão do relacionamento. Então, aí entra de novo, a gente acompanhar pessoas que entram num período e que por muitas vezes estão ali comigo há 15 anos, 20 anos, como eu estou na empresa. Então, eu estou acompanhando essas pessoas e suas famílias. E a gente lida com isso o tempo inteiro. E é bacana a gente colocar aqui, Bia, que a audição, que é o meu ramo, é uma coisa fantástica. Eu sou suspeitíssimo para falar, mas é uma coisa fantástica. Por quê? A audição, ela é um sentido nosso que conecta pessoas. A comunicação. E a falta da audição traz exatamente o contrário, traz problema de relacionamento, impaciência. As pessoas geralmente perdem a audição, elas ficam mais irritadas, desconfiadas. Tem uma série de características, não está ouvindo. Então ela acha que os outros estão falando dela, né? Ou pede uma informação, pede para repetir, pede a segunda vez, a pessoa deixa para lá, não quero saber mais. Então, o lado auditivo, ele está muito ligado ao emocional, e isso chega para mim. Então, você entende que a gente tem que olhar o cliente como um todo. O paciente, né, ele é um ser humano lá com as suas dificuldades. Não basta a gente pôr um aparelho auditivo na orelha, ligar ele e falar pronto. Não é assim. E esse processo, essa jornada, ela me dá a oportunidade de falar muita coisa a respeito da palavra de Deus. Aí que eu entro, né, com muito prazer, com muita alegria, com muito respeito. Que é um assunto que nem sempre você tem a liberdade de falar, né? Mas à medida que eu vejo, e hoje para mim isso é muito claro, eu vejo a oportunidade, eu enxergo essa oportunidade. E aí eu acho que a gente não pode se negar. Esse é um ponto que eu acho que todo mundo que trabalha, com público principalmente, precisa enxergar essas lacunas. Fala, opa, Deus está me colocando aqui para falar uma palavra. Muitas vezes respeitando totalmente aquela crença que está ali, e tem diversas, né? Sim. É claro que eu estou preparado para atender o ser humano. Mas a gente não pode fugir da responsabilidade de falar aquilo que está gerado no nosso coração. Isso alimenta muita gente. Claro, ué. Sim. Não é? Esse não é o objetivo da palavra? Ser um alimento? Sim. Eu acho, você sabe, né? Por causa da minha mãe, ela começou a ter perda auditiva, mas no ouvido direito. Começou a perder, mas assim, não, eu estou ouvindo. Sim. Tá tudo bem. Não precisa de aparelho. Passa por essa negação, né? Por esse tempo. Até o dia que a gente conversou com ela, né? Nós convencemos ela, vamos lá, mãe. E aí ela pôs no aparelho. Ô, Júlio, na hora que ela pôs, eu não esqueço, a cena assim que eu não esqueço. Eu estava aqui, minha mãe, minha irmã e a fonoaudióloga. E na hora que ela pôs, ela só fez isso assim. Assustou. Tô ouvindo. E começou a chorar. E nós todos chorando. Desaba junto. Desaba. Porque assim, eu não achei que eu não estivesse. Né? Agora eu estou ouvindo. Nossa, que coisa linda. Eu falei assim, que emoção. Isso você falou, trabalha com a emoção. Emoção. Autoestima, tudo mudou. A gente vira uma chave. Tudo. E muda os relacionamentos. Muda. Né? Muda a dinâmica da casa. Sim. E eu, quantas vezes já peguei pessoas que entram com um quadro de depressão, que é uma das fases da perda auditiva, que tem irritabilidade, negação, você falou aí. As pessoas costumam... Tem até pesquisa
As pesquisas falam o seguinte: a pessoa tem uma perda auditiva, normalmente quando ela toma nota daquilo que ela tem sentido que ela está perdendo, ela vai demorar pelo menos 7 anos para tomar uma atitude. 7 anos. Sério? Mas ele vai perder Normalmente. muito. Hã? Aí perde muito. E aí tem um processo de queda. É. E vai chegando cada vez um nível pior, até ela fala, eu desisto, eu vou procurar ajuda. Mas isso é uma média, tá? Em torno de 7 anos para tomar uma atitude. E é nesse período aí que às vezes a gente encontra alguns quadros de mudanças de temperamento. E aí passa por essa questão da negação. Fala, não, eu não tenho problema. Você que está falando embolado. Você que está falando baixo. A televisão é que está baixa. Sempre a culpa é de alguém, né? E até que a pessoa começa a ficar irritada. Como eu disse também, é muito comum. Eles são mais nervosos. Depois pode entrar um quadro de baixa. Que entra um pouco da depressão. Talvez no momento que se toma realmente a consciência, né, de que tem um problema auditivo. Eu acho que gera muito temor. As pessoas que têm perda auditiva, elas têm um temor de ficar surdo, de perder tudo, né? Muitas vezes por falta de conhecimento aí, acredito que ou você escuta ou você é surdo, não tem um caminho, né? Então eu pego isso. Eu pego pessoas fragilizadas, assim, nesse sentido. Cada uma num ponto, né? Sim. E é importante a gente saber respeitar isso, né? Ter empatia. E eu sempre tento olhar e ver o que você está sentindo. Deixa eu sentir o que você está sentindo para ver o que eu posso fazer para te ajudar. Sim. Compaixão, né? Ter compaixão, que geralmente a família não tem. Perde a paciência, né? A família está esgotada. Uhum. Então eu trago, né, eu tento trazer sempre esse alento, esse aconchego, para a pessoa se sentir abraçada, para falar, eu te entendo, eu sei o que você está passando. Todo mundo quer isso, Claro, gente. não é verdade? Ah, Você pode ser em qualquer situação que tiver. Na hora que você encontra um igual a você, que você fala, ai, me abraça aqui, você sabe o que eu estou sentindo. É. Isso já é um primeiro passo. Não que a gente vai ficar naquele ponto, né? A gente está abraçando é para tirar aquela pessoa dali. Então, essa é uma das formas que você, vamos dizer assim, que você faz missões dentro da profissão. Creio Da que sua sim. profissão. Acho que é um dom que Deus nos dá Sim. de saber lidar com pessoas, né? Nem todo mundo tem essa vocação. Tem outros tipos de missões, de evangelização e etc. Mas eu creio que sim. Eu acho que Deus colocou isso em mim, de alguma forma, da comunicação, da nossa forma de lidar com palavras, né? De alcançar a pessoa. Quebrar ali o coração que tá duro. E daqui a pouco a gente está abraçando. Você comentou do momento de emoção. Sim. Eu vivo isso muito, graças a Deus. Eu acho fantástico. E eu choro muito, eu sou É chorão. mesmo? Eu choro fácil. Qualquer coisinha, se a pessoa se emociona, porque eu tenho essa questão da empatia. Eu acho que eu sou extremamente empático, isso às vezes é ruim. Mas essa empatia me traz a alegria de também viver a emoção da pessoa, né? E aproxima, né? Aproxima. Você delas. Ih, Não já ficou chorei muito. não ficou fonoaudiólogo e cliente, não, virou os amigos. Vira os amigos, né? E uma relação de confiança, quando a gente estabelece isso, né, é difícil quebrar. Então a gente tem, por isso que eu falo de eu ter clientes que estão comigo há tantos anos, né, quase 20 anos aí praticamente. Isso é bom porque mostra que o fruto do trabalho, ele está sendo colhido, né? A gente não pode se envaidecer com isso, Sim. no sentido de que hoje, por exemplo, eu tenho 5 unidades. A empresa tem 5 unidades. Cada unidade tem um fonoaudiólogo. E às vezes eu tenho clientes que ligam para lá e falam, não, eu quero com o Júlio. Aham. Aquele cliente que já me conhece, que está comigo. E aí os outros fonos ficam assim, aí, ó, o ciúme, né? Mas eu até incentivo. Essa é uma outra estratégia do meu coração de incentivar a equipe que trabalha com a gente a ter esse mesmo sentimento. De repente até você treiná-los, né? Treiná-los, Isso. né? No sentido de desenvolva isso em vocês, porque isso traz fruto. Sim. Nunca pelo interesse, né? A palavra fala isso, né? De que a gente recebe de graça e dá de graça. Então a gente não pode ter um interesse, não trazer o lado comercial, que é um trabalho, lógico que a gente vive
em função disso, comercialmente. Mas o amor àquilo que você está fazendo, né? Fazer para o próximo aquilo que você gostaria que fizesse com você. Então, todos esses valores que a gente sabe muito bem que a palavra nos edifica, a gente tenta implantar isso o tempo todo na nossa equipe, certo? E você está discipulando. Com certeza, eu tenho muita noção disso. Eu Sim. faço isso consciente e com prazer. Intencionalmente. Intencionalmente, Sim. né? Respeitosamente também. Aham. Eu acho que quem está nos assistindo, nos ouvindo, que está lidando com a equipe, é importante saber respeitar. Cada um ali tem um tempo, né, de aceitar. Nem sempre aquela pessoa que você trabalha junto, ela é cristã, ela é convertida, vamos dizer assim. E a gente tem esse relacionamento com a nossa empresa. Hoje a gente tem uma vantagem de ter uma equipe cristã. A nossa equipe é cristã. Nossa, Mas não foi um critério de contratação, né? A gente não faz ótimo. entrevista, qual é a sua profissão, qual é a sua fé, o que você professa. Mas a gente ora por isso. Não vou mentir. Orai ao Senhor da Seara para que mande trabalhadores. Isso. Aham. Então eu não vou negar que a gente tem Esses esse são esses propósito. princípios que vocês estão, né? Sim, Quando um pastor amigo meu ele falou, olha, viva por princípios. Vamos Perfeito. errar? Vamos, mas a probabilidade de erro é muito menor claro. se a gente vive por princípios. Estão aqui obedecendo os princípios da palavra. Vamos andar neles. Não vamos desviar, né? Isso. Porque a Nossa, gente vê muita tentação. O meio, o business, né? O mercado, ele é uma selva mesmo. A gente tem um grande campo de concorrência. Você tem ali outras empresas, isso em qualquer área. Não estou falando da minha. Enfim, corrupção. Você vê muita coisa suja, né? Em toda a área de profissão. sim. Então, a gente se manter num caminho, numa retidão ali, falar, não, eu não vou me contaminar com essa ideia aqui, não, eu não vou fazer esse caminho. O outro ali está fazendo, está crescendo mais rápido, o outro está tendo mais resultado. Mas a gente vai ver os métodos, vale a pena, né? Quer dizer, eu vou ganhar o mundo e perder minha alma, eu vou jogar isso. Qual o sentido, né? Eu acho que a gente tem que se contentar com o que tem. Não acho que a gente erra em querer crescer, eu acho que crescer faz parte de um processo. Edificar a coisa, mas também como a palavra diz, sobre a rocha, não na areia. Senão daqui a pouco desmorona tudo, você fica como, né? Sim. Então acho que a gente tem, dentro do nosso meio, Bia, um prazer do trabalho, o ambiente do trabalho, que nos favorece muito. É uma troca, né? A gente alimenta pessoas e a gente é alimentado o tempo inteiro. Não, essa conversa aqui, assim, eu estou muito feliz que você tenha vindo Ah, aqui. que bom. Não, porque uma coisa, né, nós nos conhecemos na igreja, né? Sim, Mas nós nunca paramos para conversar sobre o seu trabalho, sobre a sua profissão, da Isadora, nunca. sim, é verdade. E ver a forma que vocês trabalham, é isso que eu acredito. É Sabe? gostoso, né? Demais. Nem eu paro para falar sobre isso. Eu estou falando com você aqui, refletindo ao mesmo tempo, né? De como que é legal, Sim. como é prazeroso a gente ter um testemunho de falar com orgulho, assim, que, poxa, valeu a pena, tá valendo a pena. Sim. Eu acho que a gente contamina no bom sentido, né? Conquista muito mais pessoas assim. A gente é reconhecido, de certa forma, no nosso meio. Nós temos um reconhecimento de pessoas assim que chegam e falam, olha, eu vejo isso, né? Lógico, a gente não pode fazer nada pensando na vista. Claro que não. Mas é tão gostoso quando a gente vê que o nosso trabalho está sendo reconhecido, né? Não só pelo cliente, até às vezes um concorrente que a gente tem a oportunidade de encontrar e reconhecer, né? Falar abertamente como que eu espero nisso em vocês. Isso é legal. Bom, Então é como se fosse, vamos dizer assim, a missão de Israel, né? Qual que era a missão de Israel? A gente fala em sala de aula que a missão de Israel era uma missão centrípeta. Ou seja, as forças quem estava ao redor eram atraídos, era uma força, né? Que eram Sim. atraídos para o centro. Então, as nações ao redor deveriam ver como Israel fazia e querer imitá-los. perfeito. Esse era o propósito de Deus.
Israel errou no propósito, enfim, não vamos entrar nisso. Certo. Mas esse era o É o propósito. propósito. Então é isso. Vocês estão trabalhando Uhum. ali e outras pessoas, né, outros empresários na mesma área de vocês, tudo, estão vendo como vocês estão fazendo. Ô, Júlio, você podia me explicar e me ensinar como você faz isso? É. Mas eu adoro como que você preenche essa planilha e vocês vão começar a ensinar. Por quê? Porque vocês adquirem isso da fonte, Perfeito. que é Deus. E isso é, olha isso, que coisa linda. Não é? Muita gente vem Nossa. pela visão estratégica de negócios. Sim, Não é isso? sim. E a gente acaba mostrando para eles, revelando, né, uma outra face que às vezes ela fala, olha, é interessante que a gente consegue ver nitidamente quem abraça isso e quem olha e fala assim, é mesmo, como se isso fosse algo assim. Se eu falo, por exemplo, o segredo do meu sucesso hoje é a palavra de Deus na nossa vida, né? Sim. Para algumas pessoas isso engrandece, a pessoa se sente forte. Para outras pessoas ela fala assim, mentira sua, isso, você está falando isso para não entregar o, O ouro, né? né? Qual que é o segredo do negócio? Mas eu não tenho nenhum mérito. As pessoas falam assim, vocês são diferentes. Alguns clientes chegam para nós e falam assim, vocês são diferentes. Eu não tenho vergonha nenhuma, ao contrário. Eu falo, é Cristo em mim. Gente, isso é uma obrigação do cristão, de revelar que os nossos méritos, nossas virtudes, elas vêm de Deus. A gente não é quem somos nós. Quem seria eu se eu não tivesse uma instrução bíblica, palavra de Deus, alimento, etc. Se eu não estivesse caminhando nisso, eu seria como os outros, né? Eu estaria aí no mata-mata. Sim. Mas eu tenho o maior orgulho de dizer e desfazer de mim mesmo, né? Acho que a palavra nos exorta a isso, a gente nos diminuir para dizer, olha, é Cristo em nós. Nós não temos um mérito próprio, nosso, assim, né? Muita gente fala, eu gosto de falar, eu gosto de dar aula, eu gosto de estar com pessoas, eu gosto de conversar. Eu nasci falante. Aí as pessoas falam, você fez algum curso de oratória, de dicção? As pessoas me perguntam isso. perguntam? Fala, não, isso é dom de Deus. Olha, É dom de Deus. Né? Eu tenho facilidade nisso. E aí a gente pensa, né? Deus nos dá esses talentos, não é? Ele reparte na igreja os dons espirituais, tá? A gente tem que buscar isso. Eu entendi isso muito claramente no passado, de que as minhas virtudes, né? As poucas virtudes que eu acho que eu tenho, elas vêm de Deus e elas têm que ser usadas. Eu não posso esconder isso, eu não posso retrair isso. multiplicar, né? Não é? E também é outra coisa que a gente aplica dentro da filosofia da empresa para as pessoas, né? Procure os seus dons. O que você faz que você acha que, né, você faz bem, que você tem essa habilidade? Porque faz isso em retribuição a Deus, né? Opera isso. Eu não sou igual o Júlio, mas eu sou igual a Isadora, eu sou igual o outro. Você vai ver aonde você se encaixa. Missão também. Missão. Eu acho que é missão. Você tem essa missão. Sim, que coisa. Nossa, não, estou muito feliz. Não podia ficar conversando com você aqui Até à amanhã. noite. Com certeza. Mas eu queria, Júlia, assim, que a gente fechasse, você falasse, para essa câmera aqui, né, Lucas? Para essa câmera aqui, Perfeito. falar alguma coisa para essa nova geração. Por exemplo, a gente vê muito isso, né? Qual profissão que eu vou escolher? Eu vou ser... eu vou estudar engenharia porque dá dinheiro. Eu vou estudar direito porque dá dinheiro, né? Uhum. E assim, como cristãos, eu sei que não foi o seu caso, porque você já contou como foi, mas como cristãos, Bia, eu penso assim que a gente precisa perguntar ao Senhor, Senhor, o que o Senhor tem para mim? Perfeito. Né? Não é assim, o que eu vou ser quando crescer. Não, mas o que o Senhor quer que eu seja quando eu crescer? Claro. Né? Então, eu queria que você desse esse recado para essa nova geração que está aí, igual você falou, querendo escolher uma profissão, está aí para fazer, né? Uma faculdade. Todo ano tem essa geração, né? Todo ano tem essa fase. Você falou muito bem, olha, muita gente procura a fonte de renda, né? Na profissão a fonte de renda, tá? É uma consequência. Mas tudo dá dinheiro. Tudo dá dinheiro. Se eu for vender picolé, vai dar dinheiro, né? Se eu for ser um engenheiro, vai dar dinheiro. Mas, de fato, a gente tem dentro de nós, de alguma forma, a gente tem algum propósito. E não é fácil, quem sou eu para falar assim, faça assim, faça assado, né? Mas
buscar ter experiências, eu acho que é um caminho. Buscar ter experiências, que eu digo, é viver situações que envolvam essas profissões. Para quem está buscando, de repente busca uma profissão que se identifica. Claro, tem os testes vocacionais, você pode fazer várias formas aí de encontrar ali uma habilidade, mas eu creio que se você tiver uma experiência de viver a experiência. Por exemplo, eu poderia ter vivido a experiência de ter passado por uma clínica de fonoaudiologia, deixa eu ver como é que é, né? Não só ficar no teórico, hoje a informação está aí, né? Você pode pesquisar muito mais do que quando eu fiz no curso. Então você pode ter acesso a isso. Mas ter uma experiência real, visite um lugar, vai lá. Onde está aquela profissão que você tem interesse, visita um campo de obra, vai lá, sente o cheiro da poeira, né? Sente o clima do lugar. Eu acho que eu sou muito mais do presencial do que o online. Definitivamente. Sim. Então, estar no local, viver essa experiência, conversar com pessoas que estão dentro daquela área, mas principalmente sentir no seu coração aquilo que você sente que te dá prazer. Todo trabalho, você sabe disso, é um clichê também. Todo trabalho que você faz com amor, que você gosta, você levanta e fala, eu vou lá, aquilo vai prosperar, de alguma forma. Te dá sentido de vida, né? E Bia, hoje eu acho que vale a pena muito para os jovens a gente falar isso também. Eu tenho filhos jovens, 17 anos. Hoje a gente está vivendo um tempo de prosperidade muito instantânea. As pessoas estão ganhando dinheiro muito rápido na internet. O influencer digital do Instagram. E tudo bem. São novos tempos, a gente está se adaptando a isso, né? Mas eu acho que eu estou ficando velho. Eu acho que eu sou do método tradicional em que a gente constrói as coisas com solidez, com firmeza, com estrutura. Eu não sou muito, não acredito muito nessas explosões, nessas coisas mirabolantes. Eu acho que Deus tem um plano para nós de construção. Então, eu acho que um conselho para quem está mais jovem começando agora é buscar uma carreira que seja sólida, que você consiga, no momento de queda, que você consiga levantar. Que quem sobe muito rápido costuma cair muito rápido. Sim. Então, buscar uma vida equilibrada, não perder os princípios, nós falamos aqui muito dos valores, e construir uma carreira que nem que seja devagar, gente, mas que seja sólida, que ela tenha onde você ter segurança. Amém. Eu acho que eu sou muito conservador. Não, isso é bíblico. Mas assim, o que a gente chamou o Júlio aqui, gente? Há muitos anos atrás, eu ouvia na Jocum, né? Jocum, uma organização missionária chamada Jovens com uma Missão, que Deus traria uma nova onda de missões. Jocum trabalha com ondas, então são ondas de jovens alcançando as nações, né? E que Deus traria uma nova onda de missões, que seriam profissionais liberais, cheios do Espírito Santo, trabalhando nas áreas de influência, trazendo transformação. E assim, eu ouvia isso na década de 90, né, quando eu estava na Jocum, e aí você ouvia as pessoas falando, mas depois, para mim, pelo menos da forma, né, na minha humilde compreensão, depois de 2009, eu comecei a entender que não eram as pessoas que estavam falando, mas o Espírito estava soprando isso, sabe? Que é trazer a redenção de todas as coisas. Porque Jesus, né, como Paulo falou isso, né, que Cristo morreu para a redenção de todas as coisas. Então, todas as coisas são todas as coisas. Então, não é só a salvar almas. É isso que você está fazendo, por exemplo. Você está cuidando dos idosos, vamos dizer assim, né? Dos idosos, do seu emocional, da sua perda auditiva. Sim. E isso é reino de Deus. Eu estou trazendo qualidade de vida para esses idosos. Para que eles possam ter um fim de vida digno. Digno. Isso é maravilhoso. Sim. Isso é maravilhoso. Eu quero te agradecer demais. Eu te agradeço. De novo, né? É uma oportunidade que até para mim, de refletir sobre tudo isso que a gente conversou e talvez inspirar pessoas a se juntarem a essa onda que você colocou aí de servir ao reino de Deus em todas as situações, na sua vida. Amém. Então fica esse recado para você. Onde você chegar, o reino de Deus chega com você. Né, Júlio? Amém. Deus abençoe, gente. Bye, bye. Até o próximo podcast. Tchau, gente.